Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicadas. Vamos para o nosso 11º dia de jejum e oração, para a salvação da nossa família, para a resposta de oração para cada um de nós e para a salvação dos perdidos que Deus coloca em nossos caminhos. Mas pastor, como levar essas pessoas para a igreja, né? E aí, hoje esse é o tema que nós temos, atitudes para se levar pessoas a Jesus. Amém? Então nós vamos meditar em Marcos capítulo 2. Eu quero ler com você do verso 1 ao 12. Diz assim, ó: Depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Oh, glória a Deus! Que relato tremendo, né? A Bíblia nos mostra que Jesus operando uma cura maravilhosa, que todos se admiravam e glorificavam a Deus. Mostra ainda claramente a maior necessidade humana para exemplificar. A maior necessidade, um cego não é enxergar. A maior necessidade de um paralítico não é andar. A maior necessidade de um surdo não é ouvir. A maior necessidade do ser humano é ter os seus pecados perdoados e receber a salvação de Deus. Isso que nós entendemos. Jesus mostrou o alcance de sua obra. Além de salvar aquele homem, perdoando os seus pecados, também o curou. Aquele homem foram dadas uma nova vida, uma outra perspectiva. Entretanto, um fato muito importante chama a nossa atenção nesse relato. Aqueles que conduziram o paralítico até Jesus foram amigos dedicados. Eles tinham um propósito muito claro: levar aquele homem até Jesus. No comprometimento daqueles 4 amigos, vemos atitudes necessárias, importantes para se conduzir uma pessoa para Jesus. Aí nós aprendemos como salvar o perdido, como salvar os nossos familiares. O que precisa para que isso aconteça? Primeiro, disponibilidade. Para conduzir alguém a Jesus é necessário estar disponível. Logo que eles souberam que Jesus estava na cidade, eles se dispuseram a levar o paralítico. É muito importante estarmos disponíveis para o que Deus deseja fazer. Certa vez Deus declarou através do profeta Ezequiel: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Incrível, Deus não encontrou ninguém. Se Jesus hoje passar pela sua igreja, também não encontrará ninguém? Estamos disponíveis para fazer a diferença nessa terra? Você está disponível aí? Será que você pode tapar essa brecha? Segunda coisa, perseverança.
O relato bíblico informa que os 4 não conseguiram entrar pela porta da frente por causa da grande multidão concentrada ali. Muitos desistiriam naquele momento, alegando dificuldades, dizendo que fizeram o possível. Entretanto, eles não se deixaram levar pelos desafios e obstáculos. Amarraram o paralítico na maca, subiram com ele até o telhado e, fazendo uma abertura, desceram com ele e o colocaram aos pés de Jesus. Há várias exortações na Bíblia relacionadas à perseverança. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem desanimar, lá no Lucas capítulo 18, verso 1, parábola da viúva e o juiz iníquo. Paulo exortou a igreja a perseverar em oração, Colossenses 4, versículo 2. O autor de Hebreus disse que devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Está em Hebreus 12, verso 1. Uma pessoa que teve os maiores motivos para desistir foi Paulo. Passou por inúmeras situações difíceis, enormes dificuldades. Está lá em 2 Coríntios 11, 23 ao 27. Entretanto, no tempo de sua partida, pode dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Terceira coisa que nós precisamos ter: unidade. Os 4 que conduziram o paralítico estavam no mesmo propósito. Todos tinham o mesmo alvo. Estavam unidos. Imagine-se, cada um quisesse ir para até onde Jesus se encontrava, seguindo por caminhos diferentes. Não iria dar certo, né? O inimigo trabalha muito para trazer divisão e discordância no meio do povo de Deus. Jesus afirmou que uma casa dividida não subsistirá. É impressionante como somos dispersos e perdemos o alvo com muita facilidade. Paulo deu uma exortação à igreja sobre unidade, apresentando um argumento tremendo. Rogo, está lá em Efésios 6, versículo 1, diz: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Façam todos o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha que unidade, né? É assim que a gente precisa viver. Há uma maneira digna de andar na vocação que fomos chamados, andando em unidade. Precisamos nos esforçar para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tudo isso porque somos irmãos e temos tantas coisas em comum. Quarta e última coisa, fé. Todo o esforço daqueles 4 foi colocar aquele homem aos pés de Jesus. Eles sabiam que o Senhor ia fazer algo incrível, como é próprio dele. Eles foram até Jesus com expectativa de algo acontecer. O próprio Jesus elogiou a fé deles. Nós temos fé. Você tem fé? Nós cremos no poder transformador de Jesus. Nós cremos que Jesus irá fazer algo maravilhoso nas nossas reuniões, nos nossos encontros. Temos expectativa para esse momento? Vamos lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus 11, verso 6. Que concluímos com isso. Se quisermos levar pessoas a Jesus, precisamos ter essas atitudes relatadas. Queridos, temos que estar disponível, perseverar, estar unidos e exercer a nossa fé. Jesus vai se manifestar com poder e grande glória. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para que isso esteja em nossas vidas. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, nós nos colocamos, Te pedimos, usa-nos para que nós venhamos estar na brecha, sim, Senhor. Aumenta a nossa fé, nos faz ser unidos uns com os outros, Senhor. Não nos permita desistir, desanimar, mas nos faz perseverante e que nós possamos acordar com a nossa disponibilidade de Te servir, de trazer as vidas para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, faz o Teu milagre, que possamos sim ser o instrumento vivo nas Tuas mãos para salvar nossa casa,
para viver, Senhor, as tuas promessas em nossas vidas e para salvar o perdido, trazendo eles para a tua presença, para que o Senhor possa operar a salvação para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Que a paz e a graça vos sejam multiplicadas. Amém.